Bora! Seja bem-vindo ao nosso canal Conversas e Verdades. Sou a psicóloga Cecília Chaves e estou aqui trazendo mais um episódio para compartilhar com você. E sim, esses são temas pertinentes, relevantes, que a gente entende no dia a dia em clínica e a gente vê como é importante chegar a outras pessoas, não só essas que estão aqui buscando o acompanhamento psicológico. E é por isso que a gente se dispõe a estar trazendo em vídeos curtos, por isso, fique até o final, porque a reflexão com certeza vai fazer sentido para você, para a sua vida. E hoje, para esse episódio, eu escolhi um tema muito importante, mas talvez difícil de ser abordado por muitas pessoas, que é sobre a morte. Mas eu quero falar sobre a diferença entre morte e morrer. Existe essa diferença? Você já parou para pensar sobre isso? A gente sabe que morte ainda é um dos temas que sofre mais tabu na nossa sociedade. Sim, de fato, as pessoas têm uma dificuldade enorme de falar sobre esse tema. Muitas vezes por receio de que falar disso aproxima da morte, de que falar disso vai gerar uma insegurança, um descontrole sobre a sua vida. E eu quero dizer aqui para você que é muito pelo contrário. Quanto mais nós falarmos sobre este tema, mais vamos estar vivendo de verdade. Porque nós vamos entender que a morte, ela é realmente um processo físico, biológico. Vai acontecer o fim da vida, do existir do corpo físico, né? Do existir do corpo físico. Não vou nem entrar em mérito aqui de religiões, de como cada uma enxerga a morte. Mas isso é morte. E o morrer? O que seria o morrer? Dentro de tudo que eu estudo e que eu acompanho casos, tanto de pessoas que perderam alguém ou pessoas que chegaram muito perto da morte, a gente consegue ver uma diferença muito grande aí. O morrer, né? A morte fala desse fim físico, né? Vamos falar assim, que é biológico. E o morrer é o dia a dia, o emocional. São fatos que vão acontecendo todos os dias na nossa vida e que vão nos levando a essa morte silenciosa se nós não prestarmos atenção em tudo aquilo que a gente vive e sente. Então, por isso, a importância de refletir sobre essa diferença entre a morte e o morrer. E eu quero aqui trazer uma fala, né, que essa diferença, né, principalmente quando a gente fala de morrer, é que a gente constrói a nossa vida embasado em cima do quê? De um existir. A nossa vida está focada nisso. Agora, talvez o que se dá o medo de falar sobre a morte é porque a gente pense que não vai existir mais. Então não se fala sobre isso. Mas o que está por trás emocionalmente é o medo de não conseguirmos viver o que a gente deseja. E muitas vezes, por não pensarmos sobre, não falarmos sobre, não vivemos de verdade. Não conseguimos atingir esse desejo em vida, né? Então, a morte como um fato, né, e o morrer como uma experiência, eu acho que dá para a gente pensar. A morte é um fato e o morrer é uma experiência. Isso quer dizer o quê? Que a experiência de viver todos os dias algo e que sim, dentro da nossa existência, nós vamos tendo perdas. Vai morrendo um pouquinho de nós e do que temos. É isso que vai fazendo com que a gente se prepare para a morte física, para o fato acontecer de verdade. É quando a gente entende que a gente sai de uma fase da infância, a gente vai para a fase da adolescência, a gente está perdendo fases da nossa vida, perdendo o existir daquela fase. E isso caracteriza como uma perda
como um luto que a gente precisa elaborar para seguir vivendo e conquistando outros desejos, outros sonhos dentro do nosso existir. Então, sim, nós vamos morrer uma vez só. A morte vai chegar uma vez só para nós, no sentido físico. Mas o morrer é diariamente dentro da nossa existência, dentro da nossa evolução. Quantas coisas que nós precisamos matar, deixar para trás, tirar da nossa vida. E às vezes essas questões não são fáceis, são difíceis, são doloridas, são às vezes de uma forma muito, muito profunda, radical, que a gente precisa matar no dia a dia. Então, eu tenho uma poesia que fala muito sobre isso. O que morre, mas sempre nasce outro. Por exemplo, morre meus desejos da infância, meus desejos da adolescência, mas nascem outros desejos dentro de mim. Morrem minhas esperança de criança, quando chega no adulto, mas nascem outras esperanças dentro de mim. Então, quando tu tem clareza desse caminho, desse processo de viver com perdas, com morrer aos poucos, tu consegue buscar sempre o quê? Mais qualidade de vida. Tu consegue, inclusive, trabalhar mais a tua prevenção com relação à tua saúde. Né? Então, é muito importante a gente dizer que quando chega o fato da morte, que é o fato físico, biológico, que tu para de respirar e não existe mais, morre você. Mas você deixa muitas coisas que nasceram de ti, que surgiram de ti. E isso você vai se dar conta no andar da vida, no que você está ressignificando a cada fase, a cada momento difícil da tua vida, que tu teve que ter perdas para enfrentar a vida de novo, e tu vai deixando as suas marcas nesse caminho. Então, de certa forma, eu sempre digo assim, eu já perdi pessoas muito especiais na minha vida, mas eu sempre digo que eu mantenho elas vivas pela memória que eu trago, pelas lembranças que eu trago, pela certeza de que essa pessoa existiu. E tem mais, se alguém que já morreu, né, que teve a morte física, for lembrada, essa pessoa segue existindo. Você se deu conta disso? Então, não é para ficar falando com pesar, com adoecimento mental, emocional, com dor, com sofrimento, mas é para falar com gratidão de ter vivido com essa pessoa, com leveza de ter vivido o dia a dia com essa pessoa, porque essa pessoa vai seguir existindo na sua memória, no seu processo de vida, na sua história de vida. De alguma forma, se essa pessoa teve importância, ela existiu para você. E se você segue lembrando dela, ela também vai seguir existindo. Então pense, a morte é fato, mas o morrer é silencioso, é diariamente, é dentro da nossa evolução de vida e faz parte do processo. E nos ajuda a estar mais consciente para chegarmos lá, né, bem com a gente, acima de tudo. Então, que você possa reorganizar as suas dores relacionadas à morte e às perdas, mas que você entenda que faz parte da vida morrer todo dia um pouquinho para renascer melhor todos os dias um pouquinho. É isso que eu trago de reflexão para nós hoje. Compartilhe com alguém que fez sentido para você. Deixa aí o teu joinha, que é bem importante para nós seguirmos aqui juntos. Gratidão e até o próximo episódio.